Bom, galera, vamos lá, jogo rápido. O maior problema do mundo já era ansiedade e estresse, o maior problema de saúde, levando a um negócio que chama fadiga, um cansaço antes da hora, uma exaustão da glândula adrenal, que é quem te mantém disposto durante o dia. E agora na vida pós-corona, né? Porque por enquanto nós estamos no durante corona, depois virá o pós-corona com outros problemas aí. Problemas talvez agravados dos que já estão acontecendo. Então esse será o grande problema do mundo. Muito estresse, muita ansiedade, o aumento da depressão, o aumento de casos graves de depressão levando ao suicídio. Um pouquinho de fisiologia para leigos para entender. O hormônio do estresse, o cortisol, todo mundo precisa dele. Ele é um corticoide, ele é o corticoide natural que a gente produz. Só que a gente precisa dele seguindo uma linha, que chama linha fisiológica ou linha normal, vamos dizer assim, entre aspas. É a linha que a gente esperava que ela seguisse, porque ele dá disposição para a gente durante o dia. Então ele fica mais alto durante o dia, nessa linha, e ela acaba caindo lá à noite para a gente dormir com qualidade. Lembrando que a melatonina só funciona quando o cortisol já está baixo. Por isso que as alterações de ansiedade e estresse acabam atrapalhando lá a sua qualidade de sono. Qual que é o problema de ansiedade e estresse? Ansiedade e estresse faz picos de cortisol. Ao invés dele seguir aquela linha basal lá, que é o que a gente quer, você fica fazendo assim, ó, fiquei ansioso, fiquei estressado, dormi mal, piquei o sono. E aí você vai pensar na sua glândula adrenal como você pensa no seu pâncreas, né? A glândula adrenal produzindo cortisol e o pâncreas produzindo insulina. Por que o pâncreas no obeso ele sofre? Porque ele fica produzindo insulina em picos. Porque o cara come mal, come muito carboidrato simples. E aí chega uma hora que o pâncreas cansa, como qualquer outra máquina, né? Então você tem que pensar em glândulas hormonais como máquinas. E a adrenal é a mesma coisa. Se você fica produzindo picos demais de cortisol, ela cansa antes da hora. Olha só como ficou fácil de entender agora. A gente precisa do cortisol bom durante o dia, alto durante o dia, para dar pra gente disposição. E a gente precisa do cortisol baixo na noite para a gente dormir bem. Como a gente acaba alterando completamente a curva fisiológica, seu cortisol fica todo bagunçado, você acaba dormindo mal e a sua disposição durante o dia despenca. Porque você não consegue mais manter essa curva basal, que é essa que interessa. Essa curva basal cai. E agora você dorme mal, e dormindo mal você não recupera as estruturas, você não recupera a sua memória recente, então a sua memória recente começa a dar pau, você começa a dar uns brancos, o que eu ia fazer agora? Esquece coisas, se não anotar. O seu corpo não recupera, então a sua musculatura fica cansada, então você começa a sentir dores no corpo inteiro, a famosa fibromialgia. Mas faremos agora outra analogia. Lembra que quando você teve uma infecção de garganta ou outra, talvez você tenha precisado fazer uma injeção de corticoide, porque o corticoide vai combater a infecção. Então, o cortisol é o seu corticoide natural. Quando você baixa a linha dele, quando você não consegue manter a linha basal, o que acontece? A sua imunidade cai. Então, juntamente com tudo isso que eu falei, a sua imunidade fica baixa. Então perceba como uma coisa vai levando a outra. Você estava ansioso, estressado, agora você está fadigado, com o corpo doendo, dormindo mal, com a memória ruim, dando branco, a autoestima caiu. E agora piora a ansiedade e piora o estresse, porque você está pior do que antes. Então isso é um ciclo vicioso, e quanto antes você quebrar esse ciclo, antes você vai se salvar. Porque como eu falo para todos os pacientes meus, vocês andam vendo que eu ando postando isso, quem manda em tudo é a cabeça. Não adianta você querer fazer uma dieta se a sua cabeça é ruim, você não dá conta de fazer. Não adianta você querer fazer uma atividade física se a sua cabeça é ruim, você não dá conta de fazer. Então agora escuta a opinião, os conselhos de um cara que está estudando saúde faz tempo, atividade física, cabeça das pessoas, e não só estudando, como vendo na prática as coisas que vão melhorar a sua cabeça para você enfrentar esse momento com a cabeça boa, que é outra coisa que você tem que entender. Presta bem atenção, problemas na vida a gente sempre terá, só que cada um responde de uma maneira àquele problema, com mais estresse ou menos estresse. Então olha só, um problema que para você gera um estresse, uma liberação de cortisol altíssima,
talvez para mim o mesmo problema libere cortisol mais baixo, o estresse seja menor, eu deite na cama e durma. Assim como para sua esposa, talvez seja muito mais estresse, muito mais liberação de cortisol, dormir mal por mais tempo. Então, na verdade, você não muda o problema. Os problemas sempre vão existir. Você muda a maneira como você lida com os problemas. Então, você acabou de descobrir como é que se trata ansiedade e estresse. Né? Porque as pessoas geralmente falam assim, não, é porque meu serviço é muito estressante, não, porque minha vida é muito estressante, porque sei lá qual que é o problema. Não interessa o problema. O que interessa é a maneira como é que você lida com ele. Se você aprender a lidar melhor com ele, o problema diminui. Diminui para você, porque a sua percepção muda. Então vamos lá, coisas que tratam a ansiedade, para você dar o start inicial, sair da inércia. Primeira coisa, atividade física prazerosa, atividade física que libera neurotransmissor. Isso tem muita individualidade, cada um se dá bem com uma coisa, mas de experiência. Mulher, por exemplo, com atividade de luta, é uma bênção. Faz uma atividade como Muay Thai, boxe, a mulher transforma a cabeça, melhora demais a questão da ansiedade, estresse e a maneira como ela responde a problemas. Atividades ao ar livre, atividades em lugares bonitos, com paisagem, uma simples caminhada num lugar bonito, diferente, trilha, bike, natação para alguns adoram água. Atividades na areia são fantásticas. Agora aqui em Uberlândia tem muito o beach tênis e o futevôlei. 2. Num primeiro momento, muita gente precisa de remédio, porque tem que entender outra coisa, chama custo-benefício. Ou você trata uma ansiedade, um estresse, ou você vai entrar numa fadiga crônica, numa fadiga onde a sua disposição vai a zero, onde o seu rendimento vai a zero. Aí não adianta ter tempo, você não consegue fazer nada. Sua cabeça não concentra, seu corpo está cansado, sua mente está cansada porque você não recupera bem. Você dorme super mal. Remédios que eu digo pode partir de um simples fitoterápico ou uma junção de fitoterápicos. A utilização da melatonina na hora certa, depois que já se controlou o cortisol durante o dia. Melatonina não funciona em quem é ansioso e estressado e quem não está tratando, tá? Parênteses. Não tome melatonina se você ainda não resolveu o problema do cortisol durante o dia. Ela não funciona. Até realmente remédios, porque vão te evitar uma depressão, uma fadiga crônica, uma fobia, um pânico ou tudo junto. Terceiro ponto importantíssimo, correções hormonais. Já está comprovado cientificamente, por exemplo, que a queda de testosterona, tanto no homem como na mulher, leva à depressão. Por quê? Porque testosterona te dá uma coisa importantíssima que talvez você nunca tenha dado valor, que chama autoestima. Quando a sua autoestima está alta, parece que tudo funciona, parece que a sua vida é colorida, parece que você chega num lugar e todo mundo te nota, você faz as coisas e todo mundo dá valor. Quando a sua autoestima está baixa, você vê o contrário, você vê tudo preto e branco, as coisas não funcionam, parece que todo mundo está te pondo defeito. Lembrando, testosterona dá força, músculo, metabolismo, libido, autoestima, tudo que você precisa para lutar, para ter cabeça boa. O que mais, Dr. Rodolfo? Põe uma coisa na sua cabeça, eu não falo nada à toa, eu não tenho tempo de falar coisas à toa. Meditação. Meditação funciona, transforma a cabeça de uma pessoa num momento desses. Uma coisa que você faz sozinho, é fácil de fazer. As pessoas não começam a fazer porque tem preconceito, né? Põe na cabeça, é difícil demais, eu não consigo, eu sou hiperativa, eu não dou conta de meditar, fica entrando coisa na minha cabeça, mas justamente quem mais precisa é você. Então a dica, que você que está aí à toa, de quarentena, sem fazer nada, tem aplicativos que ensinam a meditar. Conselho, comece com um pouquinho. Eu vou meditar só se eu sou hiperativo, eu vou meditar 5 minutos por dia, que é o que eu dou conta de fazer. Começa com 5 minutos, meditação é diária, você tem que meditar todos os dias. Tem um app que chama Vivo Meditação. Instala ele, vai seguindo os passos, começa de pouquinho, não seja 880, aquele cara, vou meditar 2 horas por dia, aí medita 2 semanas e para. É melhor você meditar 5 minutos todo dia pro resto da vida do que 2 horas por dia e parar.
E a terapia funciona demais. Terapia depende do terapeuta. Se você não deu certo com um, procura outro, porque vai acertar. E quando acertar, você vai falar assim: não vivo mais sem. Como todos os meus pacientes depois que acertam. Ninguém vive sem terapia, porque aquilo faz tão bem que a pessoa não consegue ficar sem. Então, finalizando o assunto, esquece o problema não vai mudar, o problema você vai ter que resolver ele, mas resolva ele com a cabeça melhor. Medite todo dia, faça uma atividade física ao menos 3 vezes na semana, uma atividade que seja boa para sua cabeça, pensando na cabeça. Se você tiver oportunidade, colha seus exames hormonais e alinhe essa parte hormonal, faça acompanhamento, faça terapia uma vez na semana, que com a cabeça boa o problema continua o mesmo, mas as respostas serão diferentes. Então é isso, é o que vai te manter bem, com a cabeça lúcida para conseguir resolver problemas e não ter outros problemas, né? Porque se você tiver com a cabeça ruim, meu amigo, você vai ter, além dos problemas econômicos, além dos problemas da sua empresa, se você é autônomo e coronavírus, você ainda vai ter uma saúde ruim, né? Porque não se cuida, não faz uma alimentação melhor, não faz uma atividade física, e você vai estar morto, fadigado, cansado. Assiste um vídeo que chama Fadiga Adrenal, tá lá no YouTube, no canal do YouTube dr.ferrari, Fadiga Adrenal. Bom domingo a todos, que Deus nos abençoe, Deus e Nossa Senhora Aparecida, hoje e sempre. Amém.